Graça e paz, povo abençoado do Senhor. Eu sou o pastor Valdir Rodrigues, pastor da comunidade evangélica Graça Plena, igreja esta situada na cidade de Belford Roxo, estado do Rio de Janeiro. Bom, eu estou aqui hoje para trazer um alerta a todo o povo de Deus. E quando eu me refiro a todo o povo de Deus, eu estou me referindo a todos, independentemente de denominação. Eu estou trazendo um alerta aos batistas, aos assembleanos, ao povo da Graça Plena, a igreja que eu sou pastor, enfim, a todas as denominações existentes no nosso país, no nosso Brasil, bem como também aos pastores de cada uma dessas denominações e até mesmo aos pastores chamados presidentes de convenções ou da sua própria igreja. É um alerta muito sério que eu gostaria de trazer para vocês, em especial para você que é povo de Deus, ovelhinha do Senhor, que muitas vezes, por falta de conhecimento, como diz a palavra do Senhor, meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Bem, eu utilizo muito desses versículos que eu acabei de citar agora, sempre para poder trazer um alerta ao povo de Deus por não se deixar levar pelo pecado, não se deixar levar pelo erro, não se deixar levar pelo engano. E incrível que pareça, o alerta que eu quero trazer aqui hoje para vocês, eu mesmo, para trazer esse alerta, eu já experimentei de muitas coisas nesta vida. Não estou me referindo a pecado, eu estou me referindo a muitas coisas dentro de igrejas. Então eu conheço, como eu já passei por denominações diferentes, eu sei que cada igreja, cada denominação, melhor dizendo, ela se diverge uma da outra por questões que, meu irmão, não afeta em nada a questão de ensinamento bíblico, que Jesus é o Senhor, que Ele morreu por nós, que Ele é o Salvador. Às vezes as questões são mais usos e costumes, questões doutrinárias. Aquela denominação pode fazer isto, aquela outra já não permite fazer isso, aquela outra o batismo é por aspersão, a outra já é desse jeito, uma já é de outra forma. São coisas que não interferem na salvação, não interferem no grau principal de conhecimento que as ovelhas necessitam ter. Ou seja, que é entregar a sua vida ao Senhor, confessar o seu nome e ser salvo. E o principal, que Ele é o Senhor, que é Ele que salva, que é Ele que morreu por nós e que é Ele que nos leva para o céu. Essas denominações, naturalmente, elas pregam a mesma coisa. Nisso aí, elas são unânimes. E isso é o principal. Agora, se pode usar calça, se pode cortar cabelo, se o batismo é desse jeito, se o batismo é do outro jeito. Bom, isso aí é tudo bobagem, irmão. Isso aí, amém, glória a Deus. Às vezes, pastor, então por que é assim? A palavra do Senhor diz que Deus, Ele é multiforme em graça e sabedoria. Meu irmão, é da vontade de Deus que exista várias denominações, seja elas que proíbem uma coisa e outras não, mas como eu falei, o principal não pode mudar, que é Jesus o Senhor, Ele que morreu, Ele que salva e Ele que nos leva para o céu, e tem que confessar o nome dEle. Então, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte, multiforme, Deus sabe que os seres humanos são diferentes uns dos outros. Cada um tem um gosto, porque senão todo mundo seria flamenguista, todo mundo seria vascaíno, tricolor, botafoguense, são paulino, corintiano, cruzeirense, sabe? Tem vários aí, cada um escolhe qual time que ele quer. Qual o time que ele deseja torcer, qual o time do seu coração. Uns gostam de filme de ação, outros gostam de terror, outros gostam de aventura, outros gostam de comédia romântica, outros gostam só de romance, outros gostam de drama, enfim, cada um também tem um gosto peculiar no que se diz respeito a filmes. Também outra coisa, uns gostam de churrasco, outros gostam de lasanha, outros gostam de pizza, outros gostam de hambúrguer, uns já são vegetarianos, outros são, enfim, cada um, meu irmão, cada ser humano é diferente. Um gosta de amarelo, outro gosta do azul, outro gosta do verde, até quem gosta do preto, do vermelho, enfim, cada um de nós, seres humanos, somos pessoas individuais. Cada um tem o seu próprio gosto. E Deus, sabendo disso, até porque Ele nos criou desta forma, Ele então permitiu que houvesse várias denominações. Isso é permissão de Deus. Isso não é diabo, isso não é capeta, isso não é aberração.
Isso é propósito de Deus, para que cada ser humano ele entre em uma igreja, que, como eu falei, que o principal foco não pode mudar isso, que Jesus é o Senhor, que ele morreu por nós, que Deus deu o seu Filho para nos salvar, que nós precisamos confessar o nome dele para sermos salvos. Mas ele permitiu que houvesse essas questões, um pode cortar, outro não pode cortar, um dá glória a Deus na igreja, a outra igreja já não gosta de barulho, gosta do silêncio, uma faz isso, outra faz aquilo, outro, para que naquele dia ninguém possa chegar diante de Deus e dizer assim, ó, eu não tinha uma igreja que eu gostava, como eu falei, que se adaptasse ao meu gosto. Ninguém vai poder dizer isso, porque tem irmãos, irmão, que não gostam de barulho. Não gosta, ele tem horror, ele tem pavor ao barulho, talvez até por trauma de infância, foi criado num mundo muito barulhento e hoje ele tem trauma disso. Então Deus permitiu uma igreja em silêncio, que nem da glória alto pode, a pessoa fala lá no coração. É pecado? Isso é errado? Não. É para que essas ovelhinhas tenham uma igreja que ele possa ir. Tem outra galera, hoje em dia já tem a igreja como a Bola de Neve, não sei mais o que, a pessoa tatua aqui, tatua ali, é surfista. Meu irmão, para Deus alcançar também o surfista. É errado? Não. E nós temos que entender isso. Mas outros já é barulhento, gosta de dar glória a Deus, gosta de rodopiar, gosta de fazer isso. Aí tem essas igrejas para eles poderem congregar e não se sentirem assim, não tem um aprisco que eu possa congregar. Porque eu não vi uma igreja que aceitava essas coisas que eu gosto. Tem sim. Se você procurar, tem denominações espalhadas em vários lugares no Brasil, no teu estado, na tua cidade, no teu bairro, na tua rua. Porque se você for reparar agora, numa rua, às vezes tem 2, 3 igrejas ou até mais em uma rua, dependendo do tamanho dela, e denominações diferentes. Então você pode chegar ali e entrar em cada uma delas e ver qual que você se adapta melhor. Por isso que Deus permitiu que houvesse tantas denominações. Isso é vontade de Deus, isso ninguém está errado, meu irmão. Não é erro, é Deus, na sua multiforme graça, permitindo que houvesse denominações com culturas diferentes, com costumes, essas coisas todas, para que cada ovelhinha com seu gosto pudesse frequentar aquele lugar que ele se sentisse bem. Você entendeu? O principal foco que não pode ser mudado dessas igrejas, independentemente de doutrinas diferentes, é Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Confesse o nome dele e será salvo tu e tua casa. Você entendeu? Isso não pode mudar. Agora, as outras questões, isso é coisa que o homem criou e até por vontade permissível de Deus. E eu não vou ficar repetindo aqui, como eu falei, porque tem cada ser humano que tem um gosto diferente, gosta de um ambiente diferente, gosta de se trajar diferente, gosta de servir a Deus de uma maneira diferente. Não estou me referindo a diferente em relação a pecado, pelo amor de Deus. Bom, mas vamos lá o que eu quero falar. Isso tudo só foi a introdução. Eu ainda não entrei nem no assunto que eu quero falar. Agora vem o assunto que eu vou falar. Mas, infelizmente, irmãos, tem alguns ensinamentos que, ao longo da trajetória da Igreja do Senhor, se levantou, e muito especial agora, sabe? Agora, nos anos 2000 para cá, um pouquinho antes, 1970, 1980, 90, por aí, para cá, começou a se levantar algumas chamadas denominações onde as pessoas teve a revelação de Deus, sabe? É a última revelação para a igreja, é a última revelação de Deus para a humanidade, é a salvação para todos. E eles vêm com ensinamento, claro, muitas coisas extraídas da Bíblia Sagrada. Outras eles até ignoram, dizendo, não, isso aí era Pedro que escreveu, as epístolas de Pedro são epístolas legalistas. João era legalista. Não sei quem, Mateus, misericórdia, um outro legalista. Não, são as cartas paulinas que são as verdadeiras. Porque Paulo era o apóstolo da graça de Deus, e eu concordo. Claro que o apóstolo é o apóstolo da graça de Deus, o apóstolo Paulo. Mas, irmãos, não podemos ignorar de maneira nenhuma, mas de maneira nenhuma, ignorar e não deixar de aplicar em nossa vida os ensinamentos também dos apóstolos Pedro, João,
sabe, Mateus e tantos outros, nós não podemos deixar de aplicar. E do jeito que falam, eles falam como se isso aqui, é como se pudesse até arrancar da Bíblia Sagrada esses livros que não foram escritos pelo apóstolo Paulo como se fossem livros de aberração. Meu irmão, e eles vêm com as revelações. Irmão, eu já falei, eu passei por denominações. Eu entendo o que eu estou falando. E até o ensinamento que esse pessoal traz são ensinamentos que eu conheço, que eu vivi, que eu pratiquei. Tá? Muitas coisas ali não são erradas. Eu concordo eu ainda veemente, eu acredito em algumas coisas ali que são pregadas, mas agora eles estão, sabe, tá vindo novas revelações. Aí eu fico pensando assim, a palavra do Senhor diz, nos últimos tempos, sabe, se levantarão falsos profetas. Bom, nós estamos, para mim, vivendo os últimos tempos. E agora estão se levantando esses homens, chamados pastores, às vezes eles não são nem pastores, eles falam tão mal dos pastores, dizendo que pastor só quer trazer o povo de Deus, as ovelhas do Senhor, no cabresto, sabe, amordaçado. Então eles começam a ensinar de uma maneira como se os pastores fossem monstros. E todos os pastores ao redor do mundo, não somente do Brasil, fossem monstros. E o povo que começa a seguir essas pessoas acreditam nisso e olham para as igrejas que não fazem parte da igreja que ele abriu, que ele fala que não é igreja. Eu sei, irmãos, pelo amor de Deus, cara. Olha, em nome de Jesus, eu estou falando, cara, como se estivesse falando com a própria pessoa ou as pessoas que ensinam isso. Ninguém é burro, cara. Os batistas, assembleanos, presbiterianos, igrejas de mais de 100 anos de existência, a comunidade Graça Plena, que tem 20 anos, meu irmão, nós não somos burros, nós não somos pastores burros. Claro que nós sabemos que a igreja somos nós, seres humanos. A igreja não é aquele local aonde as igrejas do Senhor, eu boto as igrejas botando por cada pessoa, mas eu sei que é no singular. A igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela é composta por seres humanos, sabe? Os filhos de Deus. Eles são as igrejas. E eles vão lá na congregação, naquele lugar chamado templo, naquele local, para poder cultuar o Senhor. Então hoje nós temos um culto aqui neste lugar, um exemplo, né? Eu falando lá na igreja, qual sou pastor, onde as igrejas, o povo de Deus está aqui reunido, a igreja é você, porque você é templo do Espírito Santo, e nós estamos reunidos aqui. Mas nós chamamos igreja aquele lugar porque é o lugar onde as igrejas se reúnem, a gente acaba chamando igreja. Mas nós sabemos que aquilo ali é parede. Nós sabemos que aquilo ali é uma congregação, chamada congregação dos justos, que somos nós, aonde Deus nos justificou. Mas às vezes isso caiu, é a igreja do Senhor, a igreja. Aí você vai e faz uma pregação, porque o povo diz que aquilo é igreja. Quem é a igreja verdadeira? Somos nós. Ah, grande novidade, parece que é só você que sabe disso. E o povo que te segue, oh, caramba, que revelação, olha isso, nunca foi dito, que a igreja somos nós, todo mundo sempre dizia que a igreja é a batista, que é a batista, ou assembleano, a graça plena, eu não sei o quê, agora eu tô sabendo, meu irmão, pô, pelo amor de Deus, e eu vejo que o povo tá indo atrás. Outra coisa, é ensinado por esses lugares que dizem ter a última revelação, que Jesus não vai voltar, que ele já voltou. Isso é aberração, cara. Você vai dar conta a Deus disso tudo aí. Você está indo no mesmo caminho daquele cidadão que morreu há pouco tempo de cirrose hepática de tanto beber. Algumas coisinhas apenas você diverge dele. Porque ele se dizia que ele já era Deus encarnado aqui no mundo. Lembra disso? Né, que o 66 é o número do homem, aí todos os membros começaram a tatuar o 66 no braço, nas costas, tatuando em tudo quanto é lugar, até criancinha estava fazendo tatuagem, os pais fazendo tatuagem do 66. O cara falou que, e a mesma coisa você vai, tu tá indo pelo mesmo caminho.
que o pecado não existe, que Deus na cruz do Calvário... Meu irmão, o pecado não existe para os filhos de Deus, no sentido de levá-lo para a condenação, mas para eles sofrerem. Se ele entregar esse templo, que o templo é o corpo, para o pecado, chamado pecado, quando você tira o nome pecado, você está escondendo o inimigo do povo de Deus, e o povo de Deus começa exatamente a fazer as coisas erradas, porque eles acham que o pecado não existe mais, porque você está ensinando dessa forma. O pecado não vai mais interferir na salvação de um filho de Deus. Mas, meu irmão, para disciplina, para correção aqui no mundo, é claro que vai interferir. O pecado existe. O pecado do adultério. Quer dizer, então, se eu adulterar, não é mais pecado, porque não existe pecado. Jesus aboliu o pecado na cruz do Calvário. Então, eu não vou colher aquilo ali, então não tenho que falar para os filhos de Deus, cuidado com o pecado, mas você vem ensinando que o pecado já não existe mais. Mas eu mostro até o apóstolo Paulo o tempo todo dizendo que nós somos eleitos. Isso aí você concorda comigo, não é verdade? Nós somos ou não somos eleitos do Senhor? Oh, glória a Deus, agora você concordou. Sim, eu creio nisso aí. Eu também creio nisso. Isso aí não saiu de mim, não. Eu sou calvinista. Mas, meu irmão, eu sou um calvinista, sabe, com o joelho dobrado no chão, como armeniano, como os armenianos. Porque Paulo diz assim, ó, revesti-vos como eleitos de Deus, de terna fé, de misericórdia, de mansidão, de humildade, não dando ocasião, aí outros textos de Paulo, né, não dando ocasião à carne, não usei da graça de Deus para dar ocasião à carne, não useis da graça de Deus para libertinagem. O que você faz com esses versículos de Paulo, então? Se Paulo diz que não é para usar da graça de Deus que está em nós, que ele morreu por nós e nos trouxe a sua graça, e ele está dizendo assim, não useis da graça de Deus para dar ocasião à carne, ao pecado. Não praticar as coisas pecaminosas como eleito que você é. E ele manda nós nos revestirmos como eleito de Deus. E ele dá a lista daquilo ali do que nós devemos nos revestir. E você dizer que Jesus ele não vai voltar, que ele já voltou. Poxa, meu irmão, se tem uma coisa hoje que o povo mais está ansioso, o povo de Deus, aí você sabe, os eleitos, né? Está mais ansioso é pela volta de Jesus, como está escrito em várias passagens da Bíblia, que todo olho verá do Ocidente ao Oriente, assim como, sabe, uma trombeta vai tocar aquela coisa toda e o povo será arrebatado. O povo está ansioso por isso aí, pela volta de Jesus. Quantas vezes Paulo fala sobre isso? E você vem dizer que Jesus já voltou. Oh, meu irmão, não faz isso não. Você está enganado e está enganando a muito. Talvez você não esteja enganado. Você é um enganador, você sabe da verdade e acaba enganando o povo de Deus, os eleitos, os escolhidos. Aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida estão sendo enganados por você. Eu conheço até alguns pastores da antiga denominação que eu vi, que é uma denominação séria, que estão agora atrás de você. E a pessoa que tinha o espírito de humildade, talvez o espírito de humildade que você diz, não é o espírito de bobocão, babacão, bobão, desculpe a expressão, meu irmão, de bobão, sabe? Porque era ali, porque o sistema dominava ele tinha espírito de humildade. Irmão, eu conheci esse pastor, que era da minha antiga denominação, eu pastoreava uma igreja em um local e ele pastoreava em outra cidade, em outro bairro. Que pastor humilde, você conversava com ele, sabe, você via assim a presença de Deus na vida dele, você via a presença de Deus na vida dele, humilde, uma pessoa pacata. Eu encontrei ele, aí a gente ficou sem se ver muito tempo, porque eu saí dessa denominação, aí eu estou na Graça Plena e ele saiu e acabou não ficando em igreja nenhuma. E ele conheceu você. E as tuas palavras entrou no coração dele e conseguiu contaminar ele. E por acaso, depois de muitos anos, eu encontrei ele em Nova Iguaçu. Meu irmão, que soberba! Porque esse tipo de evangelho que você traz, que é o evangelho de melhores e superiores promessas, o evangelho da graça, mas a verdadeira graça, porque tem uma outra graça que é pregada aí, que não é verdadeira. O cara se perdeu. Que arrogância, que soberba, que altivez. Ele falou que todos os pastores estão errados. Eu fiquei olhando para ele. Você acredita? Esse espírito de humildade que ele tinha antes, como ainda permanece em mim, eu não estou querendo me vangloriar dizendo que eu sou humilde, que eu sou meio Silas Malafaia.
Mas em determinado momento, o espírito de humildade de Deus fala quando eu devo falar e quando eu devo me calar. E nesse momento o Espírito Santo mandou eu me calar e falar, observa ele. Observa o que esse evangelho aí está fazendo e o que esse evangelho faz na vida dessas pessoas que estão seguindo esse ensinamento. O cara com arrogância, com soberba, falando mal dos pastores. Os pastores são enganadores. Todos os pastores enganam. Essas igrejas. Ele tentando me convencer a me levar para aí. Olha só. Eu fiquei assim, meu Deus. Pastor. É mesmo. Aí ele, olha, tudo enganador. Até mesmo de onde nós viemos, lá ele não sabe 100% a graça, não. Ele também engana. Que não sei. Meu irmão, olha, tudo hoje é errado. Ali é o lugar verdadeiro. Vamos lá. É lá em Caxias. Você vai conhecer que lugar verdadeiro é aquele. Olha, tudo agora. Esses crentes que ficam nas praças pregando de terno e gravata com Bíblia na mão, dizendo paz do Senhor, aleluia, que faz jejum, que vai em monte, que não sei o quê. Isso tudo é balela. Eu fiquei olhando para ele, o Espírito Santo falou, observe como este chamado evangelho dos últimos tempos transforma as pessoas que dão ouvido e que seguem em arrogantes, prepotentes, soberbos, pessoas altivas. Eu fiquei com a mão no queixo, eu falei, misericórdia, cadê aquele homem que eu conheci lá no passado? Que respeitava as pessoas? Meu irmão, a palavra do Senhor diz que o conhecimento ensoberbece. E falando conhecimento mesmo, as pessoas não estão satisfeitas apenas em conhecer na Bíblia que Deus amou muito de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Não, eles querem mais. Eles querem mais. Então eles vão futucando, futucando, futucando. E eles vão descobrindo coisas dele mesmo, das mentes doentias, porque aquilo é pouco. Eles querem chegar, sabe, no entendimento máximo de Deus. Eles querem se sentir, tanto é que o líder da antiga denominação que morreu de cirrose, ele se intitulava o próprio Deus. Olha o que esse conhecimento faz. Ele foi buscando tanto, ele se encheu, a vaidade de Satanás entrou no coração dele, que ele foi se intitulando, agora eu sei muito, eu estou buscando, cada vez eu sei mais, agora eu sou Jesus, homem. Não, agora eu sou Deus encarnado. Olha onde levou esse conhecimento. Irmãos, eu não estou falando isso por causa de membros da minha igreja estarem indo para aí. Graças a Deus não, só foi um. E eu vi como a pessoa muda. A pessoa deixa de ser simples para ser uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba. Eu estou preocupado porque, incrível que pareça, o povo fica atrás de novidades. E eu vejo a quantidade de seguidores que você tem no YouTube. É grande. Eu não estou aqui para falar. Parabéns, a quantidade de seguidores que você tem é grande. É muito grande. Aí eu fico aqui num texto que você usa contra nós, pastores das denominações no Brasil. Você usa contra nós, eu vou usar contra você. Eu não queria usar essa expressão, vou usar. É como se a Bíblia fosse manipulada. Pelo amor de Deus, eu apenas quero ler, mas eu quero dizer que você usa esse texto contra nós. E agora eu vou inverter. Eu vou usar o texto, quer dizer, eu vou ler o texto, eu vou utilizar desse texto para poder também esclarecer quem é você. O apóstolo Paulo diz assim em Atos dos Apóstolos, doutor Lucas escrevendo, no capítulo 20, do versículo 25 até o 31 somente, Atos 20, 25 ao 31 diz assim, agora, disse Paulo, eu sei que, olha só, agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Paulo já sabia que ele já estava chegando ao final dele, que ele iria morrer. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todos os desígnios, todos os planos de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes, olha aí, a igreja de Deus, a qual ele
comprou com o seu próprio sangue. Eu sei, se liga agora aí você e os que estão me ouvindo, da parte de Deus, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Lobos vorazes não pouparão o rebanho. Eu sei que depois da minha partida, entre vós mesmo, porque você, meu irmão, você não nasceu aí agora. Você deve ter vindo de uma Assembleia de Deus, você deve ter vindo de uma Batista, você deve ter vindo de uma presbiteriana ou de alguma outra igreja, mas você não se deu satisfeito. Talvez você tenha aprontado lá, alguma coisa aconteceu, aí você cria a sua denominação. E aí você vai e começa a trazer ensinamentos diabólicos. Entre vós mesmos penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Quantos seguidores? Como a tua igreja está crescendo? Eu não vou dizer glória a Deus não, irmão. Porque não é glória a Deus não. E que dentre vós mesmo, entre o povo de Deus, os eleitos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Portanto, aí serve para você, gente, para você, povo de Deus, ovelhinha do Senhor, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Meu irmão, nos últimos tempos, nós estamos chegando nos últimos tempos. Para você não é o último tempo, porque ele disse que já não tem final de tempo, porque Jesus já voltou. Mas nós estamos chegando. Os sinais da vinda de Jesus estão cada vez mais presentes. Isso aí até para derrubar a tua tese que Jesus já voltou. Porque ele falou que nos últimos tempos se levantarão pai contra filhos, haverá terremoto, peste, estamos aí com a pandemia e tantas outras coisas, como sinal da vinda do Senhor, da volta do Senhor, para nos buscar a igreja, os eleitos, como você gosta de falar, e eu creio dessa forma também. Mas não da maneira absurda que você ensina. Então, Jesus está voltando. Então, nos últimos tempos, se levantarão falsos profetas, que arrastarão atrás de si discípulos. E, se possível, aí Jesus já falou lá atrás, enganarão até mesmo os escolhidos. Olha os escolhidos sendo enganados. Gente, em nome de Jesus, tirou a ceia do Senhor, é um memorial, diz que aquilo ali é coisa da lei, que aquilo ali é rudimento, que aquilo ali não é de Deus, que é coisa diabólica. A ceia do Senhor é uma coisa sagrada. Tanto é que Jesus falou que nós devêssemos praticar para não cair no esquecimento até que ele retornar. O apóstolo Paulo falou sobre isso depois lá em Coríntios, ele corrigindo. O que eu aprendi, sabe, é o que eu também vos ensinei. Sabe, aí ele ensina sobre a ceia. Você tirar a ceia é um momento tão único, irmãos. É um momento tão santo, tão sagrado. Naquele momento ali a gente sente a presença de Deus, não é do diabo não. E você martela contra isso aí, dizendo que aquilo ali é coisa diabólica. Sabe, em nome de Jesus, o que está acontecendo? Povo de Deus, não se deixe enganar. Isso é mais um movimento que está vindo, igual veio do 66, que se espalhou. Cadê o 66? Está abafado agora, está se acabando. Agora a esposa dele é que é o Jesus mulher que veio aí, o Deus mulher que está entre nós. Mas acabou, abafou. Como tudo vem em passo, o apóstolo Paulo mesmo falou, isso aí são rudimentos que vão passar, com o tempo mesmo vai acabar. Esse é um movimento novo. Está vindo com tanta força, mas vai acabar. Eu fico preocupado com as ovelhinhas do Senhor que ficam buscando revelação. Sabe esse povo que na época do 66 começou a seguir lá? Eram povos que lutavam contra a sua carne porque eram voltados a vícios, a bebidas. Essas gostavam de beber, mas gostavam de querer estar na igreja e dizer que eram crentes, que servia a Jesus e tal. Aí um dia surge uma igreja dizendo, não existe pecado, beber pode. Essas pessoas vão para lá. Oh, que bom, agora eu posso conciliar, sabe? O meu vício, que eu amo tanto beber, com um lugar dizendo que é igreja. Assim, entendeu? Eu ia falar uma coisa, mas em outra área, aí eu ia arrumar uma polêmica, que é melhor não falar. Entendeu? Aí as pessoas que eram muito adeptas à bebida foram para lá. Ah, dízimo não é coisa para dizimar, dízimo é coisa do homem, o povo está querendo roubar. Eu vou te dar uma instrução. Povo de Deus, vem cá. Não escute o que eu vou lhe ensinar a respeito de dízimo, não. Ele diz que o dízimo é coisa do homem querendo roubar você. Querendo roubar. Faz o seguinte, anota aí em nome de Jesus,
Existe um grande homem de Deus na nossa atualidade, entre tantos outros que existem, chamado pastor Luciano Subirá, homem de Deus. Escute uma mensagem dele que fala sobre redenção. Anota o nome. Pastor Luciano Subirá pregando sobre redenção. Ali ele fala, ali ele traz um estudo que eu já ouvi essa pregação 15 vezes. 15 vezes. Isso sim é ensinamento bíblico. Pastor Luciano Subirá falando sobre redenção. Ele fala sobre dízimo. Por que não usa o nome dízimo? Até usa. Você vai entender, vai lá. É 1h20 de estudo. 1h20 de estudo na Bíblia. É na Bíblia. É na Bíblia. E você vai entender o significado dos dízimos. Você vai entender isso aí. Vai lá. Aí a pessoa vem e tira dízimo, a pessoa vem e tira a ceia, a pessoa diz que Jesus não vai voltar, que ele já voltou, sabe, que os pastores não são confiáveis, que os pastores são ladrões, que os pastores não são dignos de confiança, que essas igrejas são legalistas. Aí o povo começa a não confiar mais nos pastores, porque os pastores foram colocados por Deus para apacentar o povo dele, trazer alento e conforto. Aí as pessoas começam a se voltar contra os pastores, começam a se voltar contra as igrejas. Eu falei igreja, volto a te dizer, eu sei que a igreja somos nós, mas é o hábito. Isso é hábito, cara. Isso não é errado, não. Não é errado falar isso. Entendeu? Aí não querem mais para a igreja, aí você consegue atrair todo mundo para você, porque você tem a revelação, você tem a verdade. Em nome de Jesus, você é ovelhinha do Senhor que está me ouvindo. Ore ao Senhor em nome de Jesus. Não se deixe enganar por essas pessoas, sabe, que são dissimuladas, sabe, que parece que tem o conhecimento e que vem com novas revelações. E cada vez mais novas revelações. Irmãos, eu vou dizer, todas as pessoas que eu conheço que fazem parte dessas chamadas igrejas, você não gosta que eu fale isso, né? Desses chamados lugares de ensinamento de revelações, de melhores e superiores promessas. Olha o comportamento dessas pessoas. Você que está aí, meu irmão, olha o teu comportamento, olha quem você é. Você olhar para o irmão. Eu vou te falar uma coisa. Uma vez eu estive há muito tempo atrás, quando eu falo muito tempo, coisa de 18, 15 anos atrás, um jovem que era da nossa igreja, uma bênção na juventude. Estou falando diante de Deus, eu não minto. Eu estou falando diante do meu Deus o que eu vou falar, porque é tão grave o que eu vou falar. É tão grave. Eu não estou inventando. Eu encontrei esse rapaz juntamente com a esposa dele num posto de gasolina, juntamente com a minha esposa. E eu fui falar com ele. Rapaz, você está sumido, eu já tentei entrar em contato com você, não consegui. Ah, pastor, eu me mudei, aí não está dando para ir para a igreja. Eu falei, é mesmo, mas pelo menos procure uma igreja mais próxima. Né? Não, eu já estou indo num local aí muito bom, que está trazendo, pastor, o senhor prega a graça, né? Eu estava na outra denominação, a graça, né? Mas lá é muito melhor, tem conhecimentos mais profundos, pastor, o senhor precisa conhecer para o senhor aplicar na sua igreja. Como é que é? Aí ele começou a ensinar exatamente essas aberrações que você ensina. Aí depois ele falou assim, pastor, eu fico horrorizado com pastores. É claro que é exceção, sou eu um. Ele, na hora de estar perto de mim, ele quer me aliviar. Sou eu uma pessoa, mas a maioria desses pastores são tudo enganadores. Esse Sila Malafaia, sabe? Esse Bispo Macedo, eu não sei mais quem, Jorge Linhares, ele foi dando os nomes, eu fiquei olhando assim para ele, eu vou ver aonde ele vai chegar. Aí ele falou assim, esse R.R. Soares também é um deles, é um dos piores. Você acredita, pastor? Eu estou orando a Deus, para Deus colocar um câncer na boca do R.R. Soares, para poder esse câncer na boca dele, fechar a boca dele para ele não ficar pregando bobagem na televisão, enganando o povo de Deus. Caraca, eu olhei assim, você entendeu o que eu falei? Que evangelho é esse? Que ensinamento é esse? Onde as pessoas têm ódio dos próprios irmãos por não confessar a mesma questão doutrinária, o mesmo tipo de ensinamento. Ele falou para mim que ele estava orando a Deus para Deus colocar um câncer na boca do R.R. Soares para calar a boca dele, para não ensinar mentira para o povo de Deus. Eu olhei assim, isso é coisa do inferno. Deus não é assim, Deus é amor.
Deus perdoou o ladrão na cruz. Deus perdoou aquela mulher adúltera. Deus perdoou Zaqueu que o recebeu e foi na casa de Zaqueu. Sabe? Jesus falou: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para as ovelhas perdidas. Ele veio para os doentes. Jesus ama o pecador. Ele não ama, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. E eu não estou me referindo nem de R.R. Soares, pecador, um homem de Deus. Só porque ele pega diferentes coisas que eu não concordo, tem muita coisa que ele fala que eu não concordo, mas eu entendi hoje que isso aí é vontade de Deus, meu irmão. Eu chegar ao ponto de dizer que eu estou orando para colocar um câncer na boca dele, para fechar a boca dele. Isso é o que é ensinado aí. Por isso que eu falei, essas pessoas se tornam odiosas. Ela tem ódio das denominações, das outras igrejas, dos irmãos das outras igrejas. Eles olham de cima para baixo, como eu estou olhando para um Reles conhecedor da Bíblia, não conhece nada, não tem revelação, só tem um beabá. Esse aqui é aquele que bebe leitinho, Deus não pode dar mocotó para ele, mocotó, meu filho. Vai chegar uma hora que vai dar uma digestão em você. Mocotó demais acaba pesando no estômago e você tem pesadelos, sabe? Vai te causar mal. É melhor ficar com beabá e ter um coração humilde, um coração simples, do que ter tanto conhecimento e se tornar arrogante e soberbo ao ponto de desejar mal para pastores, para as igrejas, as denominações e para os outros irmãos. Vigiai e orai, irmãos. Em nome de Jesus, não se deixe arrastar por esses ensinamentos. E você pode ver que cada domingo e cada culto, esse cidadão tem uma revelação nova. Aonde ele arruma tanta revelação assim? Vai dizer, é em Deus, é em Deus. O sangue de Jesus, não é o sangue purifica. O nome de Jesus tem poder. Senhor, eu oro a Ti, Senhor, para que nos guarde destas bestas feras enganadoras que estão arrastando discípulos atrás de si, trazendo cada vez mais e mais revelações das suas mentes doentias. Se eu ficar apenas com aquela oração, eu fecho com isso do Espírito Santo de Deus. Lembra daqueles dois que estavam orando? Lembra do fariseu? E lembra daquele samaritano que estava orando? Eu dou dízimo, eu faço isso, porque Quando chegou a vez do outrozinho, né, para você é o outrozinho, ele só disse, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E Jesus pergunta, qual desses foi justificado? Qual desses? O conhecedor, que tinha todo o conhecimento e toda a soberba e arrogância na sua oração, nos seus conhecimentos, ou aquele que quase não tinha conhecimento, mas tinha o principal, em saber que ele era um pecador e que ele precisava da misericórdia de Deus? Quem é você nisso aí? Eu sou o pastor Valdir Rodrigues e esta é a palavra da graça de Deus. Graça e paz.